Olá, pessoal, boa tarde. Quem fala é a Cida Dias. Eu estou aqui hoje com o nosso terceiro episódio sozinha. O Alan está nos bastidores aqui, me apoiando. E eu quero já convidar vocês, por favor, para entrar no canal aqui.podcast e se inscrever, mandar suas perguntas, interagir conosco, porque nós estamos aqui, né, num processo de aprendizado, mas também de muita troca, tá bem? Então, vou repetir, hein? Aqui, ponto, podcast, mande as suas perguntas. Quando precisar, eu vou gritar, help, I need somebody. Vou pedir ajuda aí para o Alan. E hoje, meninas e meninos, família, amigas e amigos, nós estamos recebendo duas amigas queridas, duas professoras maravilhosas que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Mas antes eu quero comentar com vocês. No último programa foi dito que eu, junto com a comitiva do Brasil, iríamos para o Peru para concorrer um internacional de beleza do Dreams International. E é com alegria que eu digo para vocês, né, que eu venci a categoria Mulheres Mais, né, a Madame, e hoje eu sou a Madame Dreams International. Ê! Palmas! Muito bom, né? Eu vou ter que aprender a lidar com o estrelismo. Muito feliz, muito contente. Fomos para o Peru, lá nós participamos de 17 categorias e dessas 17 não levamos em quatro, mas as quatro que não levamos ficamos em segundo lugar. Enfim, também quero aproveitar o ensejo antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, é etarismo. Eu quero aproveitar para pedir para vocês participarem do primeiro chá beneficente da Associação Patrulheiros Mirins de São Caetano do Sul. A Associação Patrulheiros Mirins de São Caetano do Sul faz um trabalho muito bonito com jovens de 12 a 17 anos. Eles têm um propósito de ajudá-los a encontrar um caminho profissional. Então, eles fomentam uma série de trabalhos que ajudam a esses jovens a seguir aí, a pensar numa vida profissional. E pela primeira vez a associação vai realizar um chá beneficente que vai acontecer nesse mês de outubro, no dia 27, e eu vou deixar aqui o WhatsApp deles para que vocês possam entrar em contato e comprar o convite do chá. Vamos lá, vamos ajudar a associação? Ó, o telefone é o prefixo 11 95652 3706. Eu vou repetir, prefixo 11 95652 3706. Vamos participar desse primeiro chá beneficente da Associação dos Patrulheiros Mirins de São Caetano do Sul, tá bom? Conto com vocês. E outra coisa, amanhã, dia 15 de outubro, que dia que é, meninas? Dia dos Dia dos professores. professores. Amanhã é um dia muito importante, é um dia celebrado para comemorar, né, o Dia dos Professores. Eu sou professora, as minhas amigas que aqui estão são professoras, e eu não tenho muito o que dizer, né? Só pedir, né, que pensem e tratem, cuidem melhor dos seus professores, né? Então, amanhã, 15 de novembro, Dia dos Professores, não vamos esquecer desse dia tão importante. E agora, eu vou conversar com elas. Vou conversar com a Andréia Rodrigues, uma mulher maravilhosa, professora, doutoranda, advogada, Ou civil e trabalhista, civil trabalhista. e também com a professora, querida amiga professora Sandra Mara Teixeira, a Sandra, professora doutora em neurociência. Mas eu vou passar a bola para que elas possam se apresentar, dizer a idade, tudo, e a gente vai falar sobre etarismo. Então, Andréia, com você. Boa tarde a todos. É um prazer, eu quero agradecer o convite já, né? Iniciando agradecendo esse convite para falar de um tema que eu tenho discutido bastante, debatido. Bom, o etarismo é uma coisa que sempre está presente na minha vida, porque, claro, né? Quando a gente vai vendo o nosso tempo passando e a gente sente a sociedade como ela se transforma ao seu redor e como ela te trata. Eu tenho 52 anos, quase 53. Dezembro estou aí fazendo 53 anos.
Sou professora, né? Minha primeira formação foi em letras, enfim, fiz outras coisas e atualmente também advogo, né? Na Casa Civil Trabalhista, como a Cida já bem falou. E não posso deixar de dar parabéns aos meus colegas professores, pelo amor de Deus, gente, né? Então eu desejo que todos os meus colegas, as pessoas que lecionam, que se dedicam a essa profissão tão importante para a sociedade, tenham sempre muita saúde e sabedoria para poder lidar muito bem com as questões sociais e também dentro da sala de aula conversar sobre o etarismo, porque é um assunto muito importante, Muito tá bom? importante. Muito obrigada pelo convite, Cida. Eu que me sinto honrada de receber você, Andréa. E agora a Sandra. Oi, Sandra! Olá, Olá! vamos lá. Bom, eu sou a Sandra, agradecer o convite, Cida, parabéns pelo título, né? Agora a Obrigada. nossa Miss, Madame, a Madame, eu estou muito orgulhosa porque eu conheço a Cida, eu conheço a trajetória da Cida como mulher, como professora. E, enfim, os professores estão, sim, todos de parabéns, porque não é fácil chegar em uma sala de aula e desenvolver o ser humano. Eu trabalho com desenvolvimento humano, minha primeira formação é comunicação, aí no decorrer da minha vida, para poder me entender, eu fui buscando ferramentas. E essas ferramentas hoje eu trago principalmente em consultoria, palestra e sala de aula, onde eu trato cada um dos meus alunos como uma criatura maravilhosa que merece o melhor. Então, se eu mereço o melhor, eles também, então todos merecem o melhor. Só que o professor no Brasil, infelizmente, ele não é valorizado. Então, acho que nós precisamos começar a valorizar mais as pessoas que nos dão, né, o norte para que a gente possa seguir o nosso caminho. Nós não fazemos ninguém, né? Você vai ser médico, não, é você que vai escolher e nós mostramos como ultrapassar algumas pedras. Então, mais uma vez, gratidão. E aí, nesse decorrer, eu estou fazendo pós em neurociência, Cida, professor no Capara, mas eu sou mestre e doutora em antropologia, trabalhando sempre com desenvolvimento humano e a cultura. A gente nunca para. 52 É. anos, certo? Sim. Aqui a gente faz questão de falar a idade. E eu, dia 24 agora, vou completar 55 anos, com muito Sabemos orgulho. disso. Nós vamos falar de etarismo. Para quem não sabe, etarismo é crime, né? Previsto no artigo 96 do Estatuto do Idoso. Ouviram? Repete aí, André. Artigo 96 do Estatuto do Idoso. Etarismo, idadismo, tá certo? Sim, São formas de discriminação em relação à idade. O etarismo, me corrija se eu estiver errada, o etarismo ele se aplica para todas as idades, mas é muito mais comum o etarismo, sofrer o etarismo, a pessoa com mais idade, né? E acontece da pessoa jovem em relação à pessoa mais velha. exato. E isso está tão enraizado, tão presente, que as pessoas deixam passar, acham que é comum. É comum. Não se falam, não se entendem, não compreendem o que é etarismo, não fazem ideia que muitas vezes uma brincadeira, entre aspas, sobre a idade de alguém, você está cometendo um ato de agressão, né? Um crime em função à idade de alguém. E nós sofremos, né? Principalmente a mulher, desde os primórdios, né? Eu lembro de uma tia querida que ela não falava a idade dela nunca. Ela tinha medo, ela se dava o direito de não falar a idade. Eu era menina e não entendia muito bem. Ela se foi, já faleceu, e até hoje eu não sei muito bem qual a idade da minha tia, porque ela tinha medo de dizer a idade, porque tinha medo de sofrer alguma forma de preconceito. O que vocês acham disso, meninas? Para o homem é engraçado, começa os cabelos brancos, ele está ficando mais idoso e é charme. Para a mulher é velhice. Né? E a gente percebe que as mulheres hoje em dia, enfim, cada dia parece, não é que parece mais nova, mas a partir do momento que você assume a sua idade, você sabe quem você é na sua essência, não tem idade, número nenhum vai nos definir. Só que as pessoas acabam nos taxando, né? Existe uma programação, agora vamos na neurociência, existe uma programação mental como se fosse crime.
E aí a gente entra no julgamento o tempo todo. Aham. Parece que quem tem idade não tem competência. E é uma coisa meio complicada, vamos falar de professores. Quando eu comecei novinha, o tempo todo eu tinha que fazer vários testes para a diretoria para provar que eu tinha competência para dar Competência aula. para dar aula. Então era preferível o quê? Uma pessoa de mais idade. Aham. E aí quando tu chega na idade e tem experiência, você já tem que aposentar, você já não serve mais para Eles nada, acham né? que você está caquética, né? Que você não Não acompanha. não acompanha. Aproveitando o que a Sandra falou, eu sempre penso que eles associam a você ter mais idade a uma incapacidade, né? O fato que a Sandra já comentou, o homem chamam mais charmoso, os homens, muitos nem pintam seus cabelos, não sentem necessidade de Aham. fazer isso, porque a sociedade acolhe com muito carinho, né, esse Sim. cabelo branco. A mulher, Aham. sempre, algumas se sentem cobradas a fazer isso. E é uma coisa que eu também tenho conversado bastante com minhas amigas, porque eu falo, o cabelo é seu, né? Eu ainda não pintei meu cabelo, porque não tenho essa necessidade. Não sei se farei isso um dia, enfim. Mas eu fico preocupada com a associação da idade à incapacidade. E outra coisa, como você bem disse, o homem está mais charmoso, a mulher envelhece, né? Eu discordo totalmente disso. E eu fico muito preocupada com algumas pessoas que convivem comigo, que me encontram na rua, que Uhum. entram no meu Instagram, falam assim: você não parece que tem mais de 50 anos. Aí eu falo: como deve parecer uma mulher com 50 anos? Por favor, descreva essa mulher para mim. Ela é como? Porque eu tenho 52, você tem 52, a Cida tem 55. Olha como nós somos Uhum. muito diferentes, porque nascemos diferentes. Então, quer dizer que quando eu chegasse aos 50 anos, como eu já cheguei, estou muito feliz com esses 50 anos e quero chegar aos 60, eu tinha que ter um perfil. Qual é o perfil, né? Esperar o neto em casa, chorando. Não sei, eu não tenho neto ainda. Fica a dica, Bruno. Mas eu acho muito importante a gente desmistificar que nós podemos fazer atividade física, pegar tão pesado quanto na academia, como qualquer mulher de qualquer idade. Então, assim, vamos parar de Respeitando. colocar essas pessoas de 50, 60, 70, 40 anos. A mulher começa a sofrer preconceito por etarismo a partir dos 40 anos. E uma observação, né? Muitas vezes, como forma de tentar elogiar, quando eu falo assim, nossa, Cida, você tem 54, na iminência Não de fazer de parece. 55, não parece que você tem 40. Não, né? Eu tenho 54, na iminência de fazer 55 e tenho orgulho de ter. Eu concordo contigo, por isso que eu falei. Eu sei que é em tom elogioso Aham. sempre, pelo menos eu sinto isso. Mas eu penso que mesmo nesse momento, como a gente tem um papel educativo e educacional muito grande na sociedade, que você não deixa de ser professor, você pode Uhum. estar fora da sala de aula, mas você tem alguma coisa ali. Então eu sempre levanto essa discussão. Tá, por que eu não pareço? Como deve parecer, né? Aham. Os Por os estereótipos, né? estereótipos, vamos quebrar os estereótipos, porque senão a gente vai viver numa sociedade onde a mulher de 30 tem que parecer assim, a mulher de 40 assim, a de 50, 60. Mas os homens não existe, né? Esse Eu estereótipo. acho engraçado aquele homem lá com uma pancinha maravilhosa, ele quer uma menininha de 20, toda saradinha, mas e ele? Se enxergou? Não, né? Aí você fala assim, opa, pera lá. A idade define? Não, a idade não define, define você como pessoa, como, Isso. né, o conhecimento que você tem. É tão bom ter a idade que eu tenho e a Nossa. sabedoria, principalmente, que a gente vai adquirindo aí no decorrer da Uhum. nossa vida, a gente vai percebendo o quanto nós estamos no julgamento o tempo Uhum. todo, o quanto a gente já nasce aprendendo a julgar, e esse julgamento por faixa etária, enfim, ele vem desde pequeno, né? Vem desde pequeno. Então, é uma das coisas que nós, mulheres, precisamos fazer, educar os nossos filhos a ver a mulher como ela é, não como uma peça que está ali e tem uma faixa etária, tem uma idade. Parece que cada idade você tem que cumprir um determinado papel. Concordo bastante com o que você acabou de dizer. Nós mulheres temos um papel muito importante na sociedade porque nós educamos. No geral, são as mulheres que têm esse papel com as crianças, não que os homens não tenham e precisam ter cada dia mais. Mas a mulher tem ainda, né, uma certa predominância. E eu fico sempre imaginando que nós mulheres temos que conversar bastante sobre isso.
que não existe uma idade para fazer isso ou fazer aquilo, né? Nós temos que sempre estar ligados naquilo que é importante e não tentar criar uma imagem perfeita, né? De a mulher aos 50, a mulher aos 60, e tá sempre muito conectado com aquilo que é importante, que é a essência da mulher. Tá. Eu fiquei muito... O vídeo que a Cida já viu, e foi por isso, provavelmente, que nós começamos a conversar, eu falo claramente assim, olhem o currículo pela a capacidade técnica daquela pessoa, não é a idade dela. Então, antes de mais nada, pessoal, eu aqui me locomovendo com esses sistemas novos, né? Celular, laptop, câmera, muitas vezes associam a incapacidade da pessoa em função do tempo, né? Só que nós também aprendemos, tudo é uma questão de aprendizado, né? Eu estou aqui pela primeira vez, me interagindo e tentando entender como é que funciona toda essa tecnologia para que eu possa oferecer o melhor. Só que o fato de não dominar de imediato não significa que eu não possa. Tem uma pergunta aqui, e eu preciso do meu óculos, mas vou pedir para a Andréia para explicar para a gente, Andréia, melhor o que é etarismo. Vou deixar os seus cuidados. Ah, nossa. Vamos lá? E por que é crime? Eu vou simplificar, tá bom? Etarismo é um preconceito contra as pessoas de mais idade. Uma discriminação. Uma discriminação. É você discriminá-la pela idade que ela tem. Assim como há outros tipos de crime por discriminação racial, a intolerância religiosa, etc. É crime, gente, por óbvio, né? Se você está tirando ou colocando a pessoa num lugar onde ela é levada ao constrangimento ou ao impedimento de exercer algo pela idade que ela tem, isso é um crime que está previsto lá no Estatuto, que o Brasil, ainda bem, por um lado, ele tem um estatuto que protege o idoso, mas, por outro lado, eu vou repetir a fala de um professor que eu tenho, que foi meu professor no curso de Direito, professor Delova, que ele falava assim, triste é o país que precisa de leis para proteger o óbvio. Isso. E nós temos absurdo, lei para né? proteger crianças e lei para proteger idosos, ou seja, nós estamos assim buscando ainda uma racionalidade, uma civilidade que está muito complicada. Em cima do que você falou, uma outra amiga nossa, professora Neuza Meira, ela comentou, ela disse assim, quanto mais dificuldade nós temos de compreender algo, ou de aplicar algo, ou de fazer algo, mais regras devem ser estabelecidas e mais leis são impostas. Então, aí nós percebemos o quanto nós precisamos evoluir, aprender, entender, para poder viver melhor. Então, o etarismo, do mesmo jeito, Sandra, que você comentou, quando nós somos muito jovens, não é Tá dada a faltando alguma oportunidade, coisa. Eu preciso de experiência para ser para estagiário. adquirir. Eu nunca vi isso na minha vida. Ou como professor, se você é muito novo, É muito novo, não não traz serve. E aí você é credibilidade. julgado em sala de aula, aluno vai o tempo todo Porque é muito querendo, novo né, pela o tempo todo aparência. cutucando, não sei o quê. Aí você tem que Mas provar. eu quero, assim, trazer para essa discussão, é um pouco polêmico, mas vamos lá, né? Vambora. A senhora polêmica chegou. Eu gosto de causar. Desculpa, gente. Desculpa, Brasil. Bora! Olha, vocês devem ter visto, foi não há muito tempo atrás, uma uma mulher, eu acho que ela tinha mais de 40 anos, foi discriminada Sim. dentro da sala de aula pelos Falamos colegas, porque ela era uma 40 a mais. universitária 40 a mais. 40 a mais. Foi falado aqui já. Eu entrei na faculdade de Direito com 48 anos de idade. Então, eu percebi também algumas situações que eu olhava, até porque existe aquele estereótipo. Se a pessoa que tem mais de 40 anos está entrando na faculdade e eles já imaginam assim, nossa, deve ter algum problema, já cria. É a mesma coisa quando você não casa, tem problema. Cria alguma coisa. Até descobrirem que não era a minha primeira faculdade, eu já tinha... Enfim, eu já estava num outro estágio. Eu estava indo para o direito por conta do meu projeto de doutorado. Eu fui ser o meu próprio objeto de estudo. Então, aí a coisa mudou um pouco, mas
vocês não acham que os jovens, eles têm um papel fundamental em mudar essa realidade? Sim. E eu quero agradecer, assim, meus amigos jovens que me chamam para dançar com eles, me levam para balada, ficam comigo. Eu sou inimiga do fim, das 4 horas da manhã, eu tô em pé lá. E eles me chamam porque eles realmente são pessoas que conseguiram enxergar que eu estou além da minha idade. A minha idade é só um demarcador biológico. Isso. E o restante é bobagem, né? Abra o seu coração para a pessoa e deixe que ela mostre, né, a essência dela, não a idade que ela A tem. Estela Sim. Furtado comenta aqui, ela está dizendo, assim, as pessoas têm o hábito de associar a idade com doenças. É, E a doença é muito relativo, né? sim, tem É. pessoas que são muito novas e são doentes. Muito Igual relativo. o aprender em sala de aula, eu gosto muito dos meus alunos que são mais velhos. Porque a neurociência já diz, não tem idade para aprender. O que tem é boleto. Né? O que chama, gosto de o que boleto. te tira o norte ali, Eu gosto de o boleto. novinho, igual o Fernando ali, um piá bonito, simpático. Tá, O que essa Fernanda. criatura tem? Ele tem que pagar aluguel? Não tem. Ele tem Fernanda. muito boleto para pagar? Não tem. Então é tudo tranquilo. É tudo muito, né, suave aqui. Por quê? Porque o cérebro ele só precisa do quê? Foco e disciplina. É isso que o cérebro precisa para aprender. Foco e disciplina. Um menino tranquilo desse não vai ter problema de aprendizado. Agora, a gente que tem boleto, daí se você já tem um esposo em casa. Então, são várias coisas que você traz e tira um pouco o seu foco. Mas não tem idade para você começar uma faculdade e aprender qualquer coisa. Eu mesma também estou aprendendo esses negócios aí de tecnologia, de Verdade. internet. E a gente aprende. Nossa, até porque me enganei. Não vou falar que me enganaram, me enganei muito. E eu comprava aquilo como verdadeiro. Falei, opa, papai já dizia, ô minha filha, se tu quer pelo menos saber se não estão te enganando, vai aprender. Então, estou eu fazendo esses cursos. É complicado por quê? Porque a gente já tem um caminho neural pré-estabelecido, então para a gente sair daquele nosso normal, o cérebro ele se sente cansado, ele fala, não, vai gastar energia, então para de bobagem, volta para o seu antigo. Mas quando ele acostuma, aí esse novo para a gente tira de Eu letra. quero fazer uma pergunta. Por que é tão complicado, eu percebo, muitas vezes, a percepção, a compreensão de que é possível o que você falou, do entendimento, né? Nós estamos, uns aprendem mais rápido, outros menos, mas todos têm a capacidade de aprender e de transformar. E o que você falou, Andréa, essa importância de termos os jovens, né, para juntos interagirmos e construir e entregar algo. Eu tenho aqui do meu lado, me dando todo o suporte, o Alan, que é um rapaz de 26, 27 anos. O Fernando, que é um rapaz de 19 anos. Né? E eles são experts no que eles se propõem a fazer. E, ao mesmo tempo, eles reconhecem na gente uma série de conhecimentos, de competências que eles ainda não adquiriram ao longo da vida. E que, somando, né, somando os conhecimentos, né, as pessoas, a vida, é possível fazer e entregar algo melhor. E o mercado parece que ainda não, o mercado de trabalho parece que ainda não entendeu isso. Tem uma fala tua, André, muito importante, que você fala assim, analise o currículo e não a idade da pessoa dona deste currículo. Difícil, né? Difícil. E esse vídeo eu fiz, eu estava para completar 52 anos. E eu imaginei, falei, foi despretensioso. Coloquei lá no meu Insta profissional e depois no meu pessoal também. E falei, poxa, alguma coisa vai acontecer. Sabe o que me entristece? É que já vai fazer 53 agora, né? Um ano. E porque eu testo o mercado de trabalho, eu mando o meu currículo. Sim. Só que eu mando sem fotos, sem nada, né? E assim, poucas vezes eu sou convidada a fazer uma entrevista. Por causa da idade. Por causa da minha idade. E então, É um e absurdo. na área do direito, assim, a gente sabe que quanto mais idade você tem, você tem uma tranquilidade, né, para lidar. Eu não acho que o mercado tem que se fechar para isso ou para aquilo. O que a Cida bem falou. Por que que nós não nos misturamos? Sim. Né? Tem aquele filme Estagiário que eu acho maravilhoso, né? É um senhor que vai trabalhar numa agência, né, de marketing ou de Sim. alguma coisa de propaganda, e ele começa a ensinar muita coisa e aprender muita coisa. Sim. E Troca. eu
gosto dessa troca. Na faculdade, eu tive muitas trocas interessantes, né, dentro da faculdade de Direito, que aí eu já era uma pessoa com mais idade, com 40 anos, mas eu digo mais experiente. E aprendi tanta coisa legal com muitas pessoas que sentavam ao meu lado. Então, olhar o currículo, eu acho que é mais importante do que qualquer outra coisa, você respeitar a história, porque o currículo é a história profissional de uma pessoa. Então, respeite essa história e dê uma chance. Afinal de contas, a Sandra bem disse, nós temos capacidade intelectual para aprender o tempo todo, É, né? Vygotsky sempre acrescentava nas suas ideias que nós somos seres sociais, então a gente interage o tempo todo com o nosso meio social e a partir dele a gente vai aprendendo outras coisas e fazendo troca. Então, você aí que está nos assistindo, que de repente é um empresário, comece a olhar com carinho o currículo de uma mulher, olhar né? para o mercado, né? Olhar Porque o mercado sai mostra isso. sai dessa Essa caixinha. sai dessa caixinha. O que é Deixa eu... engraçado, Sim, deixa eu fazer uma coisa. O que é o Ala que engraçado está falando agora. é que eu, com a visão de uma pessoa mais jovem, eu trabalho para mim hoje, mas eu também já tive meu período de mandar currículo lá atrás, né? E qual é a idade certa? Porque Isso, se você não é muito existe. novo, você não tem experiência. Isso. Porque eles pedem experiência. Como é que você vai adquirir experiência se você não conseguir trabalho? E se você é muito velho, você também não serve para isso. Então, qual é a idade? Então, aí a gente entra num contraditório. Por quê? Aí a Sandra, vocês vão me ajudar. Por exemplo, uma pessoa na vida acadêmica, né, faculdades, pós, ela vai começar a se preparar, a se formar a partir dos 30. Calculamos, certo? A partir dos 30, façam as Sim. contas. Você entra na faculdade, vem os cursos, especializações, tá, 30 anos. 30 anos. Você vai viver profissionalmente 10 anos, porque com 40 você já vai sofrer etarismo? Não faz sentido. Não tem lógica. O censo 2022, o resultado agora, já mostrou o Brasil, de fato, começou a envelhecer. Pior, né? Os países desenvolvidos, então, abastados, eles mostram há muito tempo que são populações mais velhas. Porém, o Brasil começou a envelhecer, porém, não está enriquecendo. Nós estamos envelhecendo e não estamos enriquecendo. Não sou eu quem está dizendo, está lá estatisticamente. Aí mostra o quê? Que nós precisamos, o quanto antes, as empresas precisam rever as suas posições de contratação de profissionais para dar também espaço para o longevo, né? Para a mulher longevo. Semana retrasada, antes de ir para o Peru, eu fui até a feira, o fórum da longevidade, que eu gosto muito desde a primeira edição. Eu vou e acompanho a feira, participo das palestras. E uma das palestras que eu assisti foi falado que o mercado da longevidade ele tem um olhar atento para o homem caucasiano. O homem caucasiano ele é considerado longevo. Existe uma atenção. O homem 40 a mais? Então vamos dar uma oportunidade de trabalho para ele. O homem caucasiano. Não sou eu que estou falando, isso eu vi lá. Né? Sim. Agora, saiu desse perfil, Sandra, e falando de nós mulheres, aí a coisa complica. Aí nós não fazemos parte da longevidade, e sim estamos envelhecendo. Isso me chocou. Me assustou. Não sei se a gente só passa a ser interessante para o mercado da estética. Aí... Que é uma coisa recente até. Né? Porque até pouco tempo atrás os produtos de beleza era... Você via um anti-rugas com uma moça que... Mas eu vou até complementar o que eu disse. A gente passa a ser interessante, não quis dizer que a figura que se coloca à frente à câmera é uma mulher real, com esse rosto, com esse corpo. Não. Muitas vezes se faz o comercial daquele ácido hialurônico e tal, e é uma moça que deve ter no máximo 30 anos que está passando aquele creme. Então, ela está com colágeno até aqui, né? Ela não está precisando. O colágeno começa a ser perdido um pouquinho depois. Mas aí sim a mulher com mais 40, 50, ela passa a ser interessante para esse mercado. Como consumidora. Como consumidora de uma coisa estética. É só estético, como se o intelecto dessa mulher
não não tivesse. funcionasse. Então, assim, vamos observar. Eu quero perguntar para a Sandra, por que que, por que será que existe esse medo da mulher longeva? Bom, até para falar, responder um pouquinho o que vocês estão falando aqui, igual a Andrea falou a questão do currículo, o grande problema nosso e no mundo é mentalidade fixa. O Mentalidade que é fixa. essa mentalidade fixa? Já existe um padrão pré-determinado, já existe uma programação que nós vamos aprender culturalmente, sendo passado, etc. Então, você, para ser, até hoje em dia, a mulher sofre muito quando ela vai para cargos maiores, mais elevados, enfim, para uma liderança. Ainda existe muito preconceito, enfim, todas as faixas etárias que a gente vai passando por esses preconceitos. Por quê? Existe aquela coisa, aquela mentalidade pré-determinada que a mulher tem que ter tem que ter um estereótipo, como que ela deve ser, como que ela deve agir. Então, o que acontece? Quando eu fixo muito também só no currículo, eu estou na mentalidade fixa. Por quê? Porque daí eu só estou na hard skills, eu não estou nas soft skills. Então, quando eu fico só com a questão técnica, eu esqueço que tem ali um ser Soft humano, skill. que tem ali uma pessoa que precisa, né, que ela tem essa necessidade de ser quem ela é. Porque a partir do momento que a gente fica se adaptando demais ao outro, a gente perde a nossa essência, deixa de ser quem a gente é e a gente não entra na mentalidade de crescimento que o Alan falou. Isso. A partir do momento que ele desistiu, falou, não aguento mais, eu não tenho esse currículo todo que todo mundo pede, vou eu fazer o meu próprio negócio. Ele acaba sendo um empreendedor. Como empreendedor, ele tem uma mentalidade de crescimento. Essa mentalidade de crescimento, ele vai o quê? Linkar a parte técnica, que são as ferramentas, com a parte que é a inteligência profissional, que eu sempre falo, onde você vai ter inteligência emocional, inteligência cultural e inteligência social. E a longevidade nos traz isso, né? Isso, e a gente vai aprendendo longevidade. isso no decorrer da nossa vida, a gente vai aprendendo isso, aprendendo a ter esse controle emocional, né, que é muito importante, porque 90% que rege o nosso dia a dia e as nossas atitudes é o emocional, não tem para onde correr. 10% é o racional. E às vezes a gente também, é claro, aí a gente pede muito dessa mulher que ela tem que ser. Aí ela tem que ser a heroína. Uma vez que ela é heroína, ela está o tempo todo em guerra, em briga, você nubla o seu pré-frontal, que é o racional, e aí você fala, ela é louca. Louca como, querido? Tu Aí tá culpa- botando a mulher o tempo todo na no luta ou fuga, o TPM. tempo todo ali na briga. Tem TPM, mais Não outras tem nem coisas. mais TPM, a culpa é do TPM. Pois Mas, hein? Então, Tô assim, feliz demais. e Não tem, aí não, né? isso tudo vai moldando essa nossa sociedade e essas cobranças, essa mentalidade fixa, né, que são esses julgamentos que a gente vai aprendendo desde pequeno, e a gente incorpora isso também, entra numa loucura que é de cobrança o tempo todo, eu tenho que ser a perfeccionista, eu tenho que ser a perfeita, eu tenho que ser a melhor, e não, a gente só tem que ser a gente, ponto. É bem importante o que a senhora está falando, porque as mulheres, né, nós somos pressionadas desde que nascemos, né, a fazer muitas coisas. E a mulher longeva tem que tomar bastante cuidado para não deixar se levar por essa maré contrária, Maré contrária. né? Exatamente. Ela que tem pode... que ser ela, não crie, É. fala assim, mas por que eu tenho que agir assim? Não, seja você. Então, Sim. se você é mais alegre, mais espontânea, seja você. Porque é muito Isso. importante. Você é séria, você tem um perfil mais, né, Reservar, introvertido, mantenha. Não tente seguir um padrão que os outros vão impor para você, porque você vai ser uma pessoa muito infeliz. Eu quero ler aqui o Caio Rodrigues, é seu parente? Oi, filho. Caio Rodrigues é o filho. Ele está falando aqui da Constituição Federal, né? Sobre a Constituição Federal, que diz que a lei deve promover o bem a todos, né? É. Sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e por aí vai. É, Advogado, sabe? sim. Filho No advogado, papel, fica aí. no No papel papel, é bonito, mas é. o quanto a gente sente isso e é em todos os sentidos. E eu percebo jovem, a gente também já foi jovem, né? É. Então, assim, o Fernando, seus 19 anos, ele tá aqui trabalhando. Ah, eu gostei do Fernando, hein? Gostou? Alan, Tô vendo. nada contra você. Você ainda também está em formação. Mas o que acontece? O nosso cérebro, nessa idade, está em formação. Então, também existe muita pressão nesse contexto. E aí,
culturalmente, a gente já traz essa carga. E depois a gente chega na idade que chegou, você fala, ué, o povo olha pra você, não aposentou ainda? Então, Falei, que menina, filho do céu, todo mundo então, pergunta pra mim quando eu vou casar. Eu falei, 70 eu arrumo um namorado, 80 eu caso e até os 120 eu vou me divertir. tá certo. Essa questão de preconceito, né? Eu vou colocar essa situação de ser a Madame Dreams International. Menina, como assim? Que inglês lindo, hein? É, Dreams International. você viu? Ela é chique, Ainda joga o gente, sou cabelo. fã. É Vocês- louco. o Quero ser igual topete. você quando eu crescer. Difícil. Agora, por exemplo, o que eu sofri dentro de casa mesmo, com a família, É. mas vai ser Miss, eu deixo para as meninas, Miss o nome, né? Eu quero participar, eu vou participar. Por que que eu não posso? A rotulação dele. Sim. E outra coisa, voltando do Peru, no aeroporto, eu vi uma situação que eu fiquei indignada. Entre nós, uma linda menina, uma linda Miss, a Júlia, Alan, a Júlia, 13 aninhos, Bebê. linda, simpática, extremamente bem articulada, consciente. Eu conversei muito com ela. E ela feliz porque ela venceu. E ela se deu o direito de ostentar a coroa dela e trazer a faixa. Entrou no país dela orgulhosa, ela quis entrar no país dela com a faixa de uma conquista que foi por Importante mérito, pra ela. importante para ela, Sim. importante para muitas meninas. É, Ela sofreu muito bullying, ela tem a história dela. Eu vi no aeroporto adultos fazendo chacota, ironizando. Quer dizer, ela sofreu uma forma de discriminação. Meninas da mesma idade. Ou outras da mesma idade e adultos mais velhos. E teve um momento que eu, educadamente, com esse meu 1,80 m mais o topete, me posicionei. Eu falei Sim. assim, olha, você está desrespeitando o direito de uma pessoa. O direito de um termina quando começa do outro, não é? Isso que o direito diz. Assim, ela está orgulhosa por uma conquista merecida. Ela tem 13 anos, ela tem o direito de ostentar a coroa dela, não está fazendo nada demais. Nós tínhamos que ter orgulho desta jovem, né? Então, falando de preconceito em relação, nós temos tanto que mudar. E eram pessoas, entre aspas, que estavam num aeroporto, entende-se, entre aspas, que tem algum poder econômico, que tem mais formação, Formação. e tratando desse jeito. Então, imagina, né, o quanto nós temos que mudar para tentar trazer alguma forma de benefícios e de qualidade de vida. O etarismo presente dentro das próprias casas. Nós temos E entre a estatísticas que mesma mostram faixa isso. etária, né, Cida? Às vezes a gente sofre o julgamento de uma pessoa Colega, que tem a nossa essa idade. idade. Ai, já não passou do tempo? Que roupa é essa que você está usando? Sim, Você sobe. Eu sempre gosto de usar, às vezes, alguns exemplos, porque eu acho que eu não coloco ninguém, né, em situação vexatória. Então, deixa que eu mostro as coisas que eu passo. Onde eu moro tem a academia, então, às vezes, eu subo de top e com a roupa de ginástica, mas de top, sem camiseta. Então, eu já vi pessoas, vizinhas, com a mesma faixa etária que eu. Nossa, mas está subindo de top? Quer dizer, ainda bem que eu não estou subindo nua. sem o Eu top. poderia fazer isso, mas eu ainda. Aí é outra história, né? Mas incrível, né? Eu ficaria feliz se todas as mulheres se sentissem bem com seus corpos, independente de como eles são, elas usassem a roupa que quisessem. Fosse de top para academia comigo, com shortinho curto, short comprido. Gente, não é a roupa que determina também quem você é, o que você faz. É você, e a sua idade é uma parte de você, mas não é você, né? Sim. Então, às vezes, a gente sofre preconceito das nossas pares, né? É o que é Sim. incrível. Existe, eu e as minhas estatísticas, né? São muitos os números que mostram exatamente o quanto a mulher sofre de preconceito e, infelizmente, muitos pelas próprias mulheres. Isso mostra o quanto nós, seres humanos, estamos regredindo cada vez mais. Porque o que acontece? Na realidade, quando ela olha para você, ela não está falando de você.
É tá falando? ela que está incomodada, que ela é que não É o consegue, medo dela? é o medo que ela tem de. Então ela julga o outro, né? Ela entra no julgamento, mas na realidade ela não está falando de você. Ela está falando é dela. Porque essa incapacidade de se olhar, de se enxergar e se aceitar. Essa é a grande questão. Então, o que que eu percebo em todos os ambientes corporativos, enfim, quando você tem alguém que começa igual ficar rindo da menina, o problema não é com a menina. É a inveja que eu não posso fazer aquilo. Então, o que que eu faço? Eu vou depreciar. Por quê? Porque eu não tenho coragem. Então, as pessoas acabam denegrindo o outro, mas na realidade ele não está falando da a menina. Quem que conhecia a menina ali? Isso. Ninguém. Então, quando você fala do outro, você nem conhece o outro, você está falando é de você. Uhum. Porque tudo começa e termina em você. Se tudo começa e termina em você, o outro ele só está sendo espelho para te mostrar aquilo que você tem e não quer assumir que é. Então, será que... Aí eu vou pegar a sua fala, Sandra, Uhum. e trazer para uma reflexão para a gente. Será que... Vou trazer para o mundo corporativo. Não existe o medo de assumir as pessoas longevas dentro das suas corporações como atores transformadores de fato? Conseguem me entender a pergunta que eu faço? Tomar um lugar que Isso. não entendi. É porque a gente Sim, está o tempo todo em competição. Esse é o grande problema. A partir do momento que as escolas começarem, nas escolas, a trabalhar as crianças como contribuição, a coisa muda. Porque aí você vai trabalhar uma mentalidade de crescimento e não uma mentalidade fixa. Onde você tem que ser melhor o tempo todo e quem está no poder, ele vai manipular todos para que façam exatamente aquilo que ele deseja. Por quê? Porque aquilo vai mostrar, tá vendo como eu sou bom? Mas quem está fazendo não é porque está sendo criativo. Faz porque não quer perder o emprego, faz porque tem medo de retaliações. E quem é o líder que é de crescimento, com a mentalidade de crescimento? Ele vai, Vygotsky, né? Uhum, Valon, entre outros. uhum. Eu tenho que conhecer cada um do jeito que ele é, porque ele vai trazer muita coisa boa. E aí, Isso. quando eu componho com isso, eu tenho uma equipe maravilhosa. Todo mundo cresce. Aí é contribuição. Porque quando é competição, é todo mundo querendo bater em todo mundo lá Ter dentro, puxando um tapete. trabalho, né, onde tem a diversidade, a pluralidade, Que é a em- inteligência a cultural. inteligência cultural, entender a pluralidade, a diversidade de uma forma não preconceituosa, não é, É Andréa? complementar, né? Nós Né? somos complementares. Porque, por exemplo, teve uma fala, você falou do Fernando, né? O jovem de 19 anos que está aqui. Né? O Fernando, ele teve um momento que ele me tranquilizou. Ele falou assim, professora, você tem um conhecimento que muitos não têm. E entenda, você está falando ao vivo. Quantas vezes eu estou aqui gravando com pessoas extremamente mais jovens que eu tenho que voltar várias vezes, professor, não ficou bom, vamos gravar de novo. Né? E vocês trazem essa maturidade que vocês colocam. E não tenham medo de errar. Essa fala desse jovem trouxe para mim mais confiança. Sim. O Que eu acho que é muito importante, né? Esse momento do interagir, né? eu penso que nós, com o passar do tempo, a gente não fica buscando a aprovação, Sim, né? A gente não quer mais a aprovação, a gente só quer aceitação. respeito. Isso, respeito. Respeito e uma convivência amigável, É, né? Aceitável, como deve ser em qualquer faixa etária. Sim, Mas nós, claro, mulheres com mais de 40 anos, começamos a ter que lutar para uma coisa que é óbvia. Não quer que. Agora, quando a pessoa é muito jovem, às vezes acontece dela, ela quer ser aprovada, ela quer ter o selo de qualidade, é o carinho. né? O carimbo que. Então, às vezes, pode acontecer isso. Eu acredito que vai demorar ainda um pouco, né? A Sandra pode falar melhor do que eu. Nosso cérebro não é tão fácil assim de ser. ele é complicado. Não é que ele é complicado, o ser humano deixou ele mais, complicado. né? O nosso cérebro ele é maravilhoso. Né? Deus nos fez com esse cérebro maravilhoso para quê? Para nos proteger. Então, tudo que ele faz, o teu cérebro ele faz, é para te proteger. Então, quando é essa dificuldade que você tem de aceitação, muitas vezes, é essa mentalidade de crescimento. Elogiar o tempo todo, que tem que ser o melhor, aí entra a comparação. Comparou, hoje você já para, porque, opa, o outro é melhor. O erro não é aceitável. O erro é uma maravilha. As pessoas precisam entender isso. Porque errando entre erros e acertos, nós estamos hoje aqui.
Entre erros e acertos, a gente está fazendo esse programa ao vivo e tá tudo bem. Isso. Errou, não errou, faz parte. Amanhã a gente vem, opa, pera lá, eu preciso arrumar aqui. Então, o erro, ele é ele é um GPS para que você comece a organizar melhor o seu pensamento e trabalhar isso. E o nosso cérebro, ele gosta que a gente, né? Opa, tá gastando energia, eu não quero que você gaste energia. Então, o que que ele faz? Ele te coloca o tempo todo, não, fica quietinho aí, para que que tu vai arrumar confusão? Não é chifre em cabeça de cavalo, como o papai dizia. Para que arrumar chifre em cabeça de cavalo, minha filha? Se Aí organiza. é unicórnio. É. Aí papai não conhecia unicórnio, ele falava Unicórnio. cavalo. Hoje Acho que ele já- viu um desenho e falou, isso é já um sabia que cavalo. era unicórnio. Cabelo em ovo, né? Ele falou, Meu opa, pai pera lá. dizia cabelo em ovo. E o cérebro, ele Pelo em precisa ovo, disso, ou né? pelo em ovo, É. algo assim. É isso aí. Quando eu convidei a Cida para fazer o programa, ela teve essa insegurança. Sim, Até hoje tem um pouquinho. sim. Tecnologia. Meu Deus, como eu vou. Eu falei, Cida, eu só preciso de você, do jeito que você é. O restante você vai adquirir conhecimento fazendo. Mas eu falei pra ela, você só precisa começar. É. A Que é o fazer. novo, né? Porque, independente Isso é natural. da idade, se a gente não fizer, a gente não vai adquirir conhecimento Exatamente. algum. A gente precisa viver a situação. Sim. Mais uma vez, eu já disse outras vezes, né? O medo faz parte do processo, Sim. né? Você precisa saber que existe o medo, porém, não é a ausência da coragem de querer fazer e acontecer, né? A gente precisa disso. O Talvez eu medo, sinta, ele perceba assim no mercado, o medo, né, de ter. o medo de que alguém venha e tire o meu lugar. Não, a gente tem que parar, mudar o pensamento. Opa, a Cida, que legal. O Fernando já sacou isso. Nossa, eu vou aprender muito com a Cida. O Alan também. Eu só quero que seja você, E porque eu você começo. tem muita coisa para Pra passar. contribuir. Então, percebe que muda a concorrência. Você não está concorrendo com nenhum Não, deles. Aqui é não. contribuição. Aí sim é equipe. Aí é É o time. trabalho. Aí é jogo. E é isso que as empresas precisam entender e compreender para olharem o currículo não pela foto e pela idade, né, Andréa? É. Tem uma pergunta aqui da Ariane Santos. Eu tenho minha resposta aqui, mas vou botar para as duas amigas aqui. Quem sofre mais com o etarismo, um homem ou uma mulher? Meninas? Eu penso que nós mulheres, muito mais. Sandra? Eu acho que as mulheres, aliás, as mulheres desde que nasce, né? A gente já tem uma questão cultural muito forte que tem que ser a guerreira, tem que ser né? Parece que a gente tem que prover tudo Já somos culpadas desde Não. o início da humanidade. Coitada da Pois Eva. é, e Coitada da Eva. coitada da Eva, e coitada de nós. E aí quando tu chega nessa idade, fala, nossa, mas como é que pode, né? Como é que quem você pensa que é ainda para fazer o que faz? Daí fica meio confuso pra gente. Pera lá, a vida toda estão cobrando. Eu continuo fazendo ainda, não tá bom? Não é por vitimismo, não, mas compartilho da mesma opinião das duas. Nós, mulheres, sofremos mais com o etarismo, muito mais. O tempo todo tendo que se adaptar. E tendo que provar, né? E tendo que provar, e tendo que correr, se reinventar, porque não encontra oportunidades devidas e tem que buscar alternativas para poder se reinventar. Estatisticamente falando, né? No Brasil, são mais de 40% de mulheres que são arrimos de família, que Sim. sustentam as suas casas, que são Tá. chefes das suas famílias, que cuidam, que botam o dinheiro dentro de casa. E são elas também a que maior sofrem com o desemprego. Mais de 25% das mulheres sofrem com o desemprego. E na escolha, na hora de equipe, né, se você tem homem e mulher ocupando o mesmo cargo, né, a mesma função, tendo o mesmo salário, infelizmente, estatisticamente mostra que se tiver que deslocar, tiver que dispensar a mulher é a primeira opção, né? Sim. Isso é muito ruim, extremamente contraditório em si. Então, infelizmente, somos nós mulheres que sofremos mais com o etarismo. É difícil até ter o mesmo salário. Assim, Em sala de aula, então, né, André? A É. gente passa por isso muito. E o que é impressionante, porque quando nós falamos de docência, a número de maior professores. parte é mulher, E né? em sala de Que aula em sala também, de as aula. alunas, E o salário nem sempre é valor hora aula. valor A gente hora pode aula, falar por não experiência. é igual. É. Mas assim, de tudo, eu acho que o que é mais doloroso para mulheres que, né, estão com mais 40, mais 50, é essa coisa da cobrança de se adaptar a um perfil de beleza, a uma forma de
de ter o corpo X, o rosto Y, né? E aí você vê cada coisa que algumas acabam fazendo, né? Elas se deformam, na Entre aspas, verdade, até se mutilam, né? se mutilam, porque a sociedade não aceita que ela está envelhecendo, Mas né? uma sociedade mais patriarcal, mais É machista, né? machista. Uma sociedade mais machista. Bom, o que eu quero, não quero dizer que nós mulheres não devemos nos cuidar. Não é isso que eu Não é estou isso. dizendo. Sim. Use seu creme, né? Faça o Faça que sua você, mas academia. aquilo, Até porque tá aí, a gente tem que usar, né? mas é aquilo que você Exatamente. precisa, Né? aquilo que te vai Faz o seu trazer. botox, É, por aí vai. se você Sim, acha que o botox vai ficar bom, vai, né? mas por Aliás, eu você. sempre falo para minhas colegas mais jovens, falo, gente, começa a usar botox a partir dos 30, porque ele é preventivo, Sim, né? Evita você ter algumas coisas lá. Mas o que eu quero dizer com essa minha fala, eu não sou contra. Quem sou eu para falar disso? Imagina. Mas que faça aquilo por uma necessidade sua, sua, não por uma cobrança por externa. você. Porque é o que eu sinto quando você está conversando com alguma mulher. Eu falo assim, eu tenho 52. Ela fala assim, eu tô com 52, mas eu não tô igual a você. Acho que eu vou ter que fazer isso. Eu falo, não, você não tem que fazer nada. Você tá feliz assim? Fique assim, né? Porque ninguém é perfeito. E, ai, que horror se nós fôssemos perfeitos. Que mundo estranho seríamos, né? Complicado. E o mercado de trabalho precisa. Eu acho que a nossa luta tem que ser essa, em reinserir essas pessoas, porque tem muito cérebro indo embora para outros países, porque não consegue aqui trabalhar. Porque se você vai num país da Europa, você vê mulheres com muitas rugas, não é poucas, é muitas rugas em campanhas publicitárias. Você vê muitas mulheres trabalhando em postos assim de cargos de muita confiança. Ou você também vê mulheres sendo recepcionistas, mulheres com mais de 40 anos. Eles não ficam cobrando uma beleza, eles cobram competência. Competência não tem idade. Não tem idade. Então, Competência não tem idade. Acordar para isso. Empresas brasileiras, por favor, né? Não somos feministas, nada contra as feministas, mas o discurso aqui é atenção à competência do ser humano, indiferente da sua idade, né? Enquanto existe vida, existe o quê? A oportunidade de fazer, Sim, mudar, fazer, acontecer, aprender. somar, empreender, né? Trazer resultados positivos. Competência não tem idade. Me perguntaram se eu estava fazendo um programa feminista. não, mas olha, Aqui Cida, somos todas femininas. eu acho até que Meninas. o feminismo, ele nasceu também de uma necessidade. Sim, Então, assim, as leis, as regras, nascem de necessidades sociais. Se não houvesse uma sociedade tão machista, com certeza não precisaria algumas mulheres se situação- revoltarem e exigirem algumas coisas que muito benéficas para a maioria das mulheres. Agora, extremismos existem em Extremismo. qualquer lugar, em religião, em Muito. ideias filosóficas. Então, assim, eu agradeço que algumas mulheres, em um determinado momento da vida, elas se revoltaram profundamente de ver que as mulheres eram tratadas como coisas. Porque no Código Civil de 1916, a mulher era tratada, o marido recebia o salário da mulher. Enfim, então, Nossa, são tantas as coisas, né? A mulher não tinha direito à herança, Não podia Exatamente, votar, não a tinha mulher direito a não nada. tinha Então- direito ao voto, a mulher não tinha o direito a absolutamente nada, Nada. né? Ela simplesmente existia para procriar, né? Não e era aí é um visto- problema, porque nós já né? entramos na fase não reprodutiva, Exatamente. E aí, descarta? Descarta. né? O conto de Descarta. Aya, né? O conto de Aya. Quem assistiu sabe Isso. exatamente O do conto que eu de estou Aya, falando. Tem o perfeito. livro, tem a série, para quem gosta. O conto de Aya aponta exatamente isso. Então, ainda bem que a gente tem a mulher, ela tem uma consciência tão evoluída que naquele período, naquele momento, naquele século tão difícil, algumas mulheres tiveram a força, a coragem de ir lá e falar, olha, isso não está certo. Agora, claro, nós estamos brigando aqui por uma coisa que é equalizar, que seja Atualizar. equalizada. Nem para um, nem para outro. Para todos, porque todos têm o mesmo direito. É constitucional e é legal, é lógico isso. Agora, não vamos colocar assim, porque é homem, porque é mulher, como bem a Cida falou. Não, a questão é, eu tenho minha formação,
O Alan tem a dele, ó, Felipe, Fernando. tem a dele. E aqui nós estamos todos dispostos a trabalhar, independente da idade que temos. E a experiência, né? A vivência. Eu aqui estou descobrindo que tudo bem, né? Eu, na iminência dos 55 anos, eu vou precisar usar uma tela maior para poder enxergar. E tá tudo Tá tudo certo. certo, Faz né? o zoom. Né? Tô precisando É. aqui para. Como sente preciso. Então, percebe? Só que uma das coisas que eu percebo, essa questão de, é um programa feminista. Não, Sim. gente, as pessoas confundem. O que acontece? Hoje em dia parece que quando a pessoa fala, eu sou feminista, o conceito tá muito errado, né? As pessoas falam, você quer ser homem, você quer pegar o lugar do homem, você... Não, não é isso. É como a Andrea falou, é lutar pelos seus direitos, é querer sim, né, ter o mesmo salário. Isso não é deixar de ser Ser feminina. vista. Então, quando me perguntaram, falaram isso, foi de uma forma muito pejorativa. Não é sempre? De uma forma pejorativa. A colocação, tanto sua, Sandra, quanto da Andréia, na minha essência, sim, eu sou feminista. Feminista, né? Porque a gente tem que prestar atenção no que vai, de fato, ser bom para nós. Se eu não me manifestar de alguma forma a favor de nós mulheres, e principalmente de nós mulheres longevas, quem vai? Né? Eu preciso encontrar outras como nós, né? Como aqui e outras muitas, graças a Deus, para poder chamar atenção para um mercado que não está atento, que está perdendo talentos, perdendo competências, perdendo pessoas extremamente necessárias por questões de preconceito em relação à idade. Então, se isso é ser feminista, então eu sou feminista. A proposta desse programa aqui é, de uma forma muito orgânica, tranquila, trazer questões que nos dê voz para. Né? Então, mulheres mais no sentido da maturidade, mas mais porque nós somos mais em relação a tudo. Né? Quando eu brinco, né? Poxa vida, desde os primórdios a gente arca com os problemas da humanidade, coitada da Eva, botaram a culpa na Eva, o pecado do mundo, o pecado do universo, né? O Adão foi expulso do paraíso por culpa da mulher, gente, que é Ninguém isso? põe culpa na cobra. Ninguém pôs a culpa na cobra. Eu sempre falo, Ninguém- a culpa sempre ninguém tem um fala da nome, cobra. né? E ninguém pôs a culpa no Adão, por que ele aceitou? Pois é, Não não, é? e Por que que detalhe, ele não tem voz para dizer, não, eu não quero, a culpa é da mulher. E quer dizer, então a gente já cresceu, né? Com a Nascemos e crescemos como culpadas. Que é isso? Que absurdo! Né? Nada contra a Bíblia, a religião, nada isso, em relação a isso. Mas isso, ó, eu tô ficando eufórica. mas Não. ninguém conta o contexto, né? Opa, pera lá, o que aconteceu aí? Será Cadê que a é só cobra? ela, Cadê como o diz a minha não? amiga? Né? Sobre o... É claro, então é e aí sobre quem isso. conta essa história são os É homens. sobre isso. Ninguém coloca a mulher como destaque em nenhuma das grandes, né, dos grandes feitos ou as revoluções, mas Isso. todas as mulheres estavam ali. Vão olhar aquele antigo, atrás de um grande homem, tem uma grande mulher. Deus Para! Não, tem que estar ao Socorro! lado, viu? Que ir atrás o quê? Né? Se eu não Não, ficar ao não. lado, não vou. E se não tiver o homem, você está indo seguindo sozinha. Não é? Né? E se você não tem alguém, né? A Sandra escolheu estar, ela com ela, e aí? É, Que você faz, Sandra? E meu pai sempre me apoiava. Ele falava, filha, se for para você ter alguém te impedindo de crescer, deixa. Vai, são escolhas, né? A gente está no horário? A gente já passou do horário? Tão bom. Graças a Deus, gente. Não tem como ficar tensa. As meninas no início daqui do programa, pessoal, falaram assim, Cida, pelo amor de Deus, você toca uma sala de aula com mais de 100 alunos, até mais. Né? A gente fez tanto durante a pandemia, fizemos tantas aulas Online. online, só que agora é situação diferente, né? Estou maquiada.
Tá mais bonita Tá mais ainda, pô. linda do que já é, né? Aí, Só realçou a Muito beleza. obrigada, né? Aliás, que trio maravilhoso, hein? Desculpa, gente, beijinho no ombro, é assim que se faz. Olha isso, uma morena, uma loira e uma ruiva, estão podendo? nossa! Olha, As misses lá, gente, estão olha que vendo as linda. misses? Ai, me empresta uma Olha, coroa. Que lindas! olha. Daqui a Eu pouco tem o nunca programa tive das uma. meninas, Pode daqui a pouco ter, tem os hein? programas... Ah, Precisa abrir o caminho. Oi. Alan, a gente está dentro do nosso horário, como é que é? Fernando, Partir pro encerramento. vamos partir para o encerramento. Vou pedir para vocês, eu acho que o minhas pessoal devia conhecer o amadas, Fernando. daqui a pouco, e o Alan também, para vir aqui, O né? Alan, Porque Fernando. É. o Fernando Como é que a gente conta arrebatou o vocês? coração das mulheres. Depois a gente apresenta eles. Eu só tenho que agradecer muito. E tem outras mulheres maravilhosas que a gente conhece, que vão vir até aqui, que estarão aqui conosco. Espero contar mais vezes com vocês. Feliz da vida, muito feliz. Eu sou muito emoção. Tem meu lado razão, mas eu sou uma pessoa muito emoção e não tenho vergonha de ser. 90 ou 95%. Não tenho vergonha de ser. Eu quero que você deixe suas considerações, suas falas finais, Andréia. E você também, Sandra. Vamos lá, Andréia? Bom, eu quero agradecer novamente, foi um prazer, foi um privilégio, conheci pessoas novas, né? Fernando, para sempre agora, meu coração é teu. O Alan, que é um rapaz bonito, generoso, enfim, aparenta, tá? Passa essa ideia. Você, Cida, é uma pessoa que eu conheço, trabalhamos juntas, tenho muito respeito por você. Recíproco. Eu me lembro quando você foi a coordenadora de um curso, o quanto você se preocupava com os nossos colegas docentes, né? Eu não fui coordenada por você, mas eu observava. Então, hoje foi um dia muito glorioso na minha vida. Eu vou poder guardar com muito carinho. Eu quero agradecer as pessoas que entraram no canal, né, que eu convidei, que eu pedi. É claro, meus filhos que estão aí, a minha nora, que eu tenho certeza que está vendo. E eu espero voltar um outro dia para a gente conversar sobre outras coisas. Vamos conversar sobre fitness, mulheres que malham. Vamos. Eu quero ver assim. Eu quero que o negócio pegue fogo, entendeu, gente? Eu vim nesse mundo para causar. É só para isso que eu queria. Muito bom. Muito obrigada, viu? Sandra. Bom, agradecer, Cida, mais uma vez pelo convite. A Cida, onde ela tá. Sandra, vamos lá, eu tô junto. Muito orgulhosa de você. Mais uma vez, parabéns pelo prêmio, né, recebido. Muito obrigada. Só veio constatar a pessoa linda que você é. Essa coroa só veio coroar, vamos ser redundantes, essa pessoa linda que você é fisicamente, como pessoa, como ser humano, que é 90, 95% emoção, sim, e admite, e nós todos somos. Quando nós assumirmos as nossas emoções, o mundo vai ficar mais leve, vai ficar mais tranquilo. E nós, mulheres, né? Estamos aqui exatamente para mostrar o caminho. Então, não nos vejam como alguém que está competindo. Não, a gente está aqui para contribuir, para colaborar em sala de aula, em qualquer outro lugar. A gente quer o quê? É tão bom ver um aluno quando ele diz, poxa, você falou aquilo, eu fiz e deu certo. Então, parabéns aos professores, tenho orgulho de ser professor, porque eu estou escutando muito, nossa, é professor, vai ser aquela coisa chata. Não, bonitinha, a gente, é nota 10, é show, entra numa sala de aula nossa que tu vai ver o que é uma aula, né? Então, assim, tem aquela coisa pejorativa, porque é professor, porque é teórico. Não, a gente é tudo isso. Tudo isso um pouco mais, né? E quando a gente tem um pouco mais de idade, a sala de aula fica mais divertida e mais tranquila ainda. Então, parabéns a todos. André, é um prazer revê-la. A gente também trabalhou na instituição juntas. Fernando, apaixonada por você. Ai, Você vai dar viu, né? briga. Meu exemplo em todas. Vai Alan, olha. gratidão, né? A gente percebe a energia. E é isso, mulheres, sejam quem você é na sua essência, sua energia. E não é a roupa que você usa, um número que você tem no seu registro geral. Mas seja quem você é. Cida, gratidão. Muito obrigada, Sandra. Muito obrigada, Andréia. Vocês são preciosas. Você também. E somam na minha vida e nas nossas vidas. Meus amigos, minhas amigas, eu quero convidar vocês para conhecer o nosso canal, prestigiar, nos dar a alegria de ter vocês aqui no nosso programa. É um programa novo, um podcast novo. Aqui pode Mulheres Mais, estou emocionada.
Ele foi feito, pensado com muito amor e também com razão, com pensamentos de que podemos ter um espaço para que possamos falar sobre mulheres mais, sobre longevidade, sobre o mercado sênior, sobre mulheres de modo geral. Os homens são bem-vindos, mas eu quero pedir humildemente que vocês nos dê esse voto de confiança e esse crédito de nos seguir. Inscreva-se no canal aqui.podcast e venha fazer parte da família, né? Tenho certeza que você vai gostar, vai se sentir bem. E você, empresa, que estiver interessado, gostou aqui das nossas conversas, nós temos muito mais ainda para conversar e para somar e para crescer. Vem para cá, vem patrocinar, vem ser apoio. A gente precisa, tá bom? Saia da caixinha, olhe diferente. Competência não tem idade, sonho não tem idade. Tá bem? É isso, fiquem com Deus, um ótimo final de semana para vocês. E nós nos encontramos no dia 28 de outubro, tá bem? Daqui 15 dias. É isso. Um grande abraço. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Muito bom.